passei 20 anos na igreja, vivi muitas coisas boas, mas de repente tudo ia para baixo. Eu não sabia por quê. Era um pequeno detalhe que eu vou te contar hoje. Você que está vivendo o caos, você que está vivendo um momento difícil na sua vida, eu vou te dar um testemunho que pode ajudar você a sair disso. Porque eu saí. Desde que eu aprendi o que eu aprendi, eu espero que você aprenda também. E se você aprender, tudo vai mudar de uma hora para outra. Eu vivi 20 anos na igreja. Eu só tenho coisas boas para falar da igreja. Aprendi muita coisa boa. Realizei muitas coisas boas. Mas as coisas iam bem, de repente caía tudo. Aí eu me esforçava, lutava. Quando começava a dar tudo certo, de repente descambava tudo. E eu não entendia por quê. E o mais engraçado é que eu pregava para as pessoas e as pessoas viviam aquilo que eu pregava, prosperavam, ficavam felizes, me davam testemunho, e a minha própria vida não ia para frente. E eu comecei a perceber que muita gente dentro da igreja, a vida também não ia para frente. Então eu apliquei Jeremias 33:3. Pergunta-me e eu te responderei. E vou te anunciar coisas grandes que tu não sabes. E então eu fiz essa pergunta. E no outro dia me deparei com um texto de Jó, que diz assim: você sabe quais são as leis universais que você deve aplicar na terra? Você conhece as leis? E eu não soube responder. E então eu fui procurar conhecer as leis universais. Tudo tem uma origem, tudo tem uma origem, tudo tem uma causa. Na Bíblia está escrito, não existe nada que não tenha causa. Tudo tem um porquê, e eu queria saber o porquê. Talvez você queira saber o porquê as coisas não estão andando na sua vida. Então eu me deparei com um texto também em Jó, que diz assim: determinando tu algum negócio, fica firme e a luz brilhará em teus caminhos. Eu também me deparei com o versículo de Provérbios 18:21 que diz: o poder da vida e da morte está na língua. E quem a usa, usa o quê? A língua comerá do seu fruto, ou seja, do seu resultado. Encontrei um versículo que dizia, ou que diz: cuidado com os seus pensamentos. São eles que dão sentido, dão destino à tua vida. Então eu comecei a pensar e fui fazer um checklist do que eu pensava e do que eu falava. E aí eu me deparei com uma outra situação, que é: o povo de Israel no deserto murmurava. E porque eles murmuravam, nenhum deles entrou na terra prometida. Somente 2, Josué e Caleb. E Deus disse, porque eles tinham um espírito diferente. E aí eu fui estudar. E aí eu percebi que eu, apesar de eu crer, apesar de eu ser uma boa pessoa, apesar de eu usar a palavra, apesar de eu fazer lá meus sacrifícios na igreja e tudo mais, eu era um murmurador, eu era um reclamão, eu reclamava de tudo, eu me comparava com os outros, e eu dizia: nossa, tudo dá errado para mim, tudo é difícil para mim, para os outros é tudo fácil, tudo é difícil para mim. E eu dizia: quando as coisas estão indo dando certo, eu já me preparo, porque alguma coisa errada vai acontecer. Olha só o que eu acreditava. Os meus pensamentos eram esses. Então eu descobri que a ingratidão, a murmuração, que é a reclamação, é a origem de todos os problemas. Você queria saber qual é a origem dos seus problemas? Ingratidão, reclamação. Tudo que você faz reclamando vai vir contra você. Então, qual é a instrução para você? Reclamar significa pedir de volta, ou reclamar significa falar de novo, ou você está buscando aquilo de novo. Quando você diz: ah, eu só tenho boleto para pagar, você está chamando mais boleto para pagar. Quando você diz, como eu dizia, tudo dá certo para os outros menos para mim, é o que você acredita, é o que você vai ter.
Elimine a reclamação da sua vida. Para de reclamar e comece a ser grato. Seja grato pelas pequenas coisas. Faça afirmações. Todos os dias eu coloco aqui afirmações. No começo vai ser horrível, vai ser difícil você fazer as afirmações. Mas depois, quando a sua mente se acostumar com isso, você vai ter prazer em fazer afirmações. E aquilo que você afirma é o que você acredita, vai acontecer com você. Tá aí, a origem de todos os problemas: reclamação, murmuração, ingratidão. Tira isso da sua vida.